Referência internacional, a Casa Elétrica foi a segunda gravadora de discos e gramofones do Brasil. Fundada em 1913 em Porto Alegre e desconhecida para a maioria dos gaúchos, hoje em dia enfrenta uma batalha contra o esquecimento e contra o tempo. Aqui no Rio Grande do Sul não tinha firma nenhuma gravadora e prensário, sempre era Rio e São Paulo. O mais interessante dessa história toda da Casa Elétrica e do selo Disco Gaúcho é que eles foram o cerne da indústria musical na América Latina, né? E os jornais e as revistas publicavam informações a respeito disso. E aí então veio toda a história do Savério Leonetti. O Savério Leonetti era um sujeito, um personagem incrível porque ele era um ser realmente tridimensional, um cara que queria estar sempre além do seu tempo. Aí ele já começou a produzir um disco semelhante a este selo, mas com desenho rio-grandense. Todos os lançamentos dos discos deles, dos artistas dele, ele fazia grandes festas, ele fazia grandes ações de marketing, que não se existia na época, que era um conceito de marketing. E o cara fazia muito isso, né? Foi internacional. Vinham da Argentina para gravar daqui, gravavam aqui, ia para a Argentina, para o Uruguai, ia para todo o Brasil, e cantores do Brasil chegavam para fazer show aqui e ele aproveitava e gravava. E o primeiro caso de violação de direitos autorais na história do direito brasileiro foi cometido por Savério Leonetti ao roubar discos, né, do Juan Figner, lá da Odeon, e colocar sobre esses discos os selos Disco Gaúcho, sem pedir permissão, sem pagar direitos, sem nada, né? Esta é a última fotografia que a filha dele me deu, a dona Alice, me deu antes dele falecer. Faleceu no Rio de Janeiro, morava em Niterói. Savério Leonetti era um visionário. Trouxe da Alemanha todo o maquinário necessário para gravar e prensar os discos que produzia. Usando o que aprendeu fora do país, gravou aqui o primeiro samba do Brasil e também o primeiro tango. Então, o curioso de tudo isso é que Carlos Gardel não era argentino, ou era francês ou era uruguaio, não é? O Francisco Canaro é uruguaio, não é? E o tango, que era uruguaio, foi gravado e prensado no Brasil, então sobra pouco para os argentinos, a glória da... Mas o que acontecia? Para você fazer mais de uma cópia dessa gravação, você tinha que mandar esse original para a Europa para fazer lá as cópias. Além de ser muito caro e demorado, nem todo mundo podia fazer isso, né? O que foi que a Casa Elétrica fez diferente do selo Disco Gaúcho? Porque aqui se começou não só a gravar, mas também a prensar discos. Entre eles está El Chamuy, o grande sucesso dele, que foi gravado aqui. O que permitiu o tango se popularizar, se transformar numa indústria. E que se constituiu o primeiro tango na América do Sul. O que restou da Casa Elétrica é apenas parte do prédio onde funcionava a gravadora. O imóvel foi tombado pelo patrimônio histórico, mas a falta de preservação coloca em risco a continuidade desta história. A casa ela é tombada desde 96. A prefeitura tomou uma precaução cautelar de abrir uma ação contra os responsáveis pela degradação da casa, mas a casa se encontra num processo judicial com dívidas, o que dificulta bastante uma ação de intervenção por parte da prefeitura. É um bem considerado de relevância cultural, histórica, para o município de Porto Alegre. É preciso recuperar as estruturas que são de madeira. Ela é uma casa pequena, ela é 1/3 do que seria a edificação antiga que tinha forma em U, ou seja, ela é um pedaço da casa. O município comunicou no inquérito civil instaurado pela promotoria que estaria fazendo levantamentos para execução de obras de emergência. A prefeitura, no caso, poderia, pela lei do tombamento, não é, entrar, que é o que está fazendo, entrar no mérito para buscar alternativas. Não é? O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre deveria prever normas mais claras que incentivassem a iniciativa privada a fazer a recuperação de prédios históricos. Quanto ainda resistirá o prédio quase centenário? O único registro ainda vivo da gravadora que projetou os gaúchos no cenário internacional. É preciso correr contra o tempo para que essa história não acabe se perdendo para sempre.